Bom dia! Na aula passada, nós vimos como que a tensão superficial se relaciona com as interações intermoleculares das substâncias e quais são os fatores que influenciam essa tensão superficial, né? Como a temperatura, nós vimos a fase de agregação, a diferença entre uma substância no estado sólido e líquido, a influência do campo elétrico, né, de uma alta voltagem aplicada em um líquido e também a influência da adição de um segundo componente solúvel, que foi o caso de um surfactante, o caso do etanol. Na aula de hoje, nós vamos ver especificamente este segundo, né, componente, um dos segundos componentes solúveis, que são os tensoativos, que são usados para diminuir a tensão superficial de líquidos, muito usado em sistemas aquosos. Antes de qualquer coisa, nós vamos definir então o que são os tensoativos. Aqui nós temos uma figura que representa a molécula de um tensoativo. Então, ele tem uma parte polar, que a gente chama de cabeça, que é solúvel em água hidrofílica, e uma parte apolar, que nós chamamos de cauda, que é constituído por uma parte apolar hidrofóbica, né, que pode ser constituída de hidrocarbonetos, óleos, gorduras. Então, tensoativo é uma molécula anfifílica ou anfipática, que o prefixo anfi significa ambos e pática, pato significa paixão, então paixão por ambas as fases, aqui de fílica também, né, é amor por ambas as fases. Então, é uma molécula que consegue interagir bem com a fase polar e a fase apolar, ou a fase hidrofílica e hidrofóbica. Então, como exemplo, nós temos os tensoativos do detergente, que nós usamos para lavar louça. Ele possui a parte hidrofóbica, que interage com a gordura, com a parte oleosa, né, da sujeira deixada nas louças, enquanto que a parte polar, a cabeça, interage com a água, que é o meio no qual a gente lava a louça. É importante aqui salientar que anfifílico e anfipático é diferente de anfótero, tá? Anfóteros são substâncias que têm caráter tanto ácido quanto básico. É o caso de alguns aminoácidos que, dependendo do pH, tem um caráter ou outro, tá? Mas não é o caso aqui dos tensoativos. Uma substância que funciona como tensoativo é o sabão. O processo de saponificação, ele é feito através da reação de um glicerídeo, né, que nós temos um triglicérides, juntamente com uma base forte. Então, nós temos aqui a soda cáustica. Então, nesse caso, o que acontece, né? Nós geramos o sabão, então os átomos de sódio aqui interagem com os oxigênios e essa cadeia hidrocarbônica, esse hidrocarboneto aqui, ele é liberado na forma de glicerina. Então, o glicerol, a glicerina é um subproduto da reação de saponificação. Então, aqui, como que funciona esse tensoativo? A cabeça polar seria esses grupos, né, que de C dupla O simples O, carregado com 3 cátions aqui, né, nos átomos de sódio, enquanto que as caudas apolares seriam os resíduos aqui R1, R2 e R, né, que são constituídos de uma cadeia de hidrocarbonetos. E esse tipo de tensoativo, né, que possui o íon sódio aqui, carregado positivamente, quando em meio aquoso, o que acontece? O contraíon de sódio, ele se dissolve em água, ele é fortemente solvatado pela água, enquanto que o restante da molécula adquire uma carga negativa verdadeira. Então, porque foi um ânion gerado da dissociação de um sal em água, ok? Então, aqui nós temos a representação de uma molécula de dodecanoato de sódio. São 12, né, átomos de carbono, ok? Por isso dodecanoato de sódio. A parte polar desse tensoativo tem uma polaridade
muito alta, né? Ele tem uma cabeça muito negativa devido aos oxigênios eletronegativos, e por isso ele tem alta capacidade de atrair as moléculas de água. Então, os tensoativos aniônicos, eles são muito solúveis em água, tá? São muito eficientes e solúveis em água. Já que nós temos uma representação de uma molécula de um tensoativo catiônico. Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, o cloro foi o elemento que foi solvatado pela água. O íon cloro foi solvatado pela água. Isso deu origem a um tensoativo com carga positiva verdadeira. Esse aqui é um sal quaternário de amina. Então, nós temos um tensoativo catiônico. Nesse caso, dos tensoativos catiônicos, geralmente eles são menos solúveis em água do que os tensoativos aniônicos. E por que que isso acontece? Porque o nitrogênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele atrai os elétrons, né, envolvidos na ligação aqui carbono-nitrogênio. Ele atrai esses elétrons. Com a atração desses elétrons, essa polaridade do nitrogênio ela é atenuada, né? Como se fosse compensada parte dessa carga positiva. E isso reduz a solubilidade em água dos tensoativos catiônicos em relação aos aniônicos. Então, essa diferença de solubilidade entre um tensoativo catiônico e um tensoativo aniônico faz com que esses dois tipos de tensoativos sejam utilizados em diferentes aplicações. Existem também os tensoativos sem cargas verdadeiras, né? Então, neles não existe uma carga verdadeira positiva ou negativa, sim uma concentração de cargas em virtude da polaridade das ligações nas moléculas. Ok? Aqui nós temos o exemplo de um tensoativo formado por álcool decílico etoxilado. Então, ele é obtido pela reação de um composto graxo, como o álcool decílico, por exemplo, com o C2H4O. Nesse tipo de molécula aqui, a parte apolar é semelhante à dos outros tipos de tensoativos citados, tá? Então, nós temos aqui uma parte apolar composta, né, de hidrocarbonetos. A diferença fundamental desse tensoativo para os demais é que, devido a essa reação, né, pelo qual ele é obtido, nós temos aqui a formação de uma cabeça, né, numa parte polar um pouco extensa. Esse óxido de eteno aqui, ele é uma molécula em que há um anel formado por dois átomos de carbono e um átomo de oxigênio. E esses 4 átomos de hidrogênio aqui completam as valências dos carbonos. E esse anel aqui de 3 átomos ele é muito reativo e se liga a qualquer composto que apresentar um hidrogênio ácido. Então, o que é o hidrogênio ácido? É qualquer hidrogênio que está ligado a um átomo mais eletronegativo. Então, nos álcoois graxos, ácidos carboxílicos, aminas, esse tipo de molécula, existe uma reação bastante forte, né, entre o óxido de eteno e essas moléculas. Bom, então aqui tem a representação, né, da reação entre a molécula do álcool, aqui nós temos OH, função álcool, e a molécula do óxido de eteno, que está representada aqui, né, com o anel certinho, gerando esse álcool decílico etoxilado, então com um óxido de eteno. Aí o que acontece? Como aqui fica ainda uma função álcool, OH aqui no final da molécula do tensoativo, então, esse hidrogênio ele é ácido, então dá para reagir com outra molécula de óxido de eteno, formando um polímero, né, de óxido de eteno ligado ao álcool original. Enquanto, né, nos tensoativos aniônicos e catiônicos, as cargas responsáveis pela solubilidade em água estão concentradas em poucos átomos, nesses tensoativos não iônicos, né, ou sem cargas verdadeiras,
essas cargas estão dispersas por vários átomos de oxigênio espalhados pela cadeia polimérica. Então, o que acontece? Cada um dos átomos de oxigênio é mais eletronegativo que os átomos vizinhos, atraindo os elétrons envolvidos na ligação. Então, cada um adquire uma carga parcial. E quanto maior for o número de moléculas de óxido de eteno no tensoativo, maior o número de forças que auxiliam na solubilidade em água. Isso faz com que os tensoativos aniônicos e catiônicos atraiam as moléculas de água com bastante força, e os tensoativos não iônicos atraem de uma forma mais tênue, já que cada carga sozinha ela é pequena. E os tensoativos que não apresentam cargas verdadeiras, como os etoxilados, que a gente está dando exemplo, são chamados de tensoativos não iônicos, porque não se dissociam, né, formando os íons. Bem, ainda no caso desses tensoativos não iônicos, existe uma característica deles que é a temperatura de névoa ou de turvação. Devido a essa solubilidade deles serem menores em água do que os tensoativos aniônicos e catiônicos, quando a gente aquece o tensoativo, uma solução de um tensoativo não iônico, devido a essas forças de atração serem fracas, essa energia cinética que a gente incrementa no aquecimento consegue vencer as forças de atração do tensoativo com as moléculas de água. Então, quanto mais se aquece a solução, mais moléculas de água deixam de estabilizar o tensoativo, até o ponto em que ele se torna insolúvel e precipita na forma de uma névoa ou turvação. Já no caso dos tensoativos aniônicos, né, e catiônicos, esse aumento da energia da temperatura, da energia de agitação das moléculas, não é suficiente para superar a força de atração entre a parte polar do tensoativo e a água. Então, ele se mantém estável em uma solução límpida. Aqui nós temos um exemplo de 3 soluções, né, aquosas do mesmo tensoativo não iônico, na mesma concentração, mas diferentes temperaturas. Então, o frasco da esquerda, que é o primeiro frasco aqui, da esquerda, ele está numa temperatura abaixo do ponto de névoa do tensoativo. O frasco do centro está numa temperatura próxima ao ponto de névoa e o da direita está acima do ponto de névoa do tensoativo. Então, se o ponto de névoa for 35 graus e eu pôr eu aquecer a 45, vai fazer o quê? Vai ocorrer a turvação, né? Aumentar a turbidez ou precipitar a solução que contém esse tensoativo não iônico. Então, se a gente conhece a parte apolar de um tensoativo não iônico, a gente consegue caracterizar o tensoativo pelo ponto de névoa. A gente consegue determinar, por exemplo, qual que é o grau de etoxilação do tensoativo a partir desse ponto de névoa. Quanto maior o número de moléculas de óxido de eteno fizer parte da região polar do tensoativo, então quanto maior for a etoxilação, mais moléculas de água serão atraídas, né? Já que a quantidade dos átomos de oxigênio com carga vai ser maior. Então, normalmente, os tensoativos aniônicos e catiônicos não podem ser misturados numa mesma solução, por causa do risco deles se neutralizarem e formarem um composto sem carga. Então, portanto, vai ser um composto insolúvel em água e que precipita na solução durante a aplicação. Já os tensoativos não iônicos, como eles não apresentam cargas verdadeiras, normalmente eles não reagem com os tensoativos aniônicos e catiônicos, então eles podem ser formulados com qualquer um deles. Então, existiu uma questão, uma vez, nós estávamos formulando no nosso grupo de pesquisa de cosméticos, um sabonete líquido para uso íntimo, né, feminino íntimo. E a formulação que a gente estava pesquisando, a gente percebeu que existia uma mistura de tensoativo aniônico com tensoativo catiônico. Então, o que a gente queria fazer? 2 formulações em diferentes pHs, então respeitando o pH fisiológico, e outro com um pH diferente do pH fisiológico. Só que também existia a questão
além de estar se misturando, né, diferentes tensoativos iônicos, que o que ia acarretar numa instabilidade da fórmula, também tinha a questão de verificar em cada pH qual que é a carga desses tensoativos, né? Então, também existe um tipo de tensoativo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele muda a carga conforme o pH. Ah, e era isso mesmo, agora que eu tô me lembrando. Um dos tensoativos era iônico, eu não me lembro se era com carga positiva ou negativa, não lembro se era aniônico ou catiônico. E o outro era um tensoativo que a carga dele mudava de acordo com o pH. Então a gente tinha que tomar o cuidado da carga não ser contrária à carga do tensoativo iônico. Então, se fosse um tensoativo catiônico, nós tínhamos que ter o cuidado do outro tensoativo não adquirir carga contrária à dele. E é desse bonitinho aqui que eu estou falando, o tensoativo anfótero. Ele se comporta como aniônico ou catiônico, então dependendo do pH da solução em que ele se encontra. Então, na mesma molécula, eu tenho a carga negativa e a positiva, é o exemplo que eu dava dando parecido com as proteínas. E dependendo, então, do pH, assim como as proteínas, nós vamos ter um comportamento, tá? Então, eles vão se comportar como tensoativo aniônico e meio alcalino. Então, quando a concentração de OH menos é alta, eles vão adquirir carga negativa. E quando eles estiverem em meio ácido, com concentração de H mais alta, eles vão se comportar como tensoativos catiônicos. E eles possuem carga total nula.